Olá, boa noite. Meu nome é Ana Luísa. Boa noite, meu nome é Priscila Braga. Nós somos alunas do curso de Direito do 4º período noturno, da Faculdade Novo Milênio. Estamos fazendo um trabalho para a matéria de Seminário Integrador 4. A nossa professora e orientadora é a Vanusa Almeida Bezerra. Nosso trabalho é sobre o direito civil e criminal no âmbito das profissões. E hoje iremos falar sobre a psicologia. Estamos juntos com a psicóloga que atua na vara da infância, Aline Lopes. Bom, seja bem-vinda, primeiramente, e obrigada por participar. Boa noite, Priscila. Boa noite, Hanna. Eu que agradeço o convite, para conversar um pouquinho com vocês aqui hoje. E vamos aí, nesse bate-papo, conversar, o que a psicologia também tem a contribuir, e contribui na prática dentro do judiciário, Não sei por onde a gente vai começar aí esse bate-papo. Então tá. Aline, você podia contar pra gente assim, um pouco de como é a sua atuação na vara da infância, mas contar um pouco sobre a sua história. Você sempre atuou como servidora, você já atuou na psicologia clínica, como é que é? Então, eu me formei em 2005, eu sou formada pela UFES, me formei em 2005 e antes eu sempre gostei muito da área da saúde mental, então queria trabalhar com saúde pública. Eu fiz um mestrado também na UFES, trabalhando com questão de políticas públicas, voltadas para a mulher com câncer de mama. E logo depois comecei a trabalhar na Prefeitura de Vitória, na área da saúde. Trabalhei por 5 anos na Prefeitura de Vitória e na saúde pública, como psicóloga, que atuava dentro de uma unidade de saúde, atendendo as diversas demandas que surgiam. Então, tendo como prioridade a saúde, transtornos mentais graves, Ah, legal. E logo depois, então, a gente acho que acaba tendo essa experiência também que continua, acho que é um acúmulo, Que hoje mesmo no judiciário, tenho essa experiência que auxilia também na minha prática. Depois eu entrei até por uma questão de redução de carga horária, Acho que acaba que o judiciário ele tem essa possibilidade de ter um tempo de trabalho presencial, um tempo de trabalho menor. Eu optei pelo concurso da psicologia no judiciário, quando ocorreu. E, para minha surpresa também, acabou sendo, o trabalho era um pouco diferente do que eu imaginava, porque isso positivamente, porque antes eu acho que o imaginário da maioria da população, assim, de que o psicólogo no judiciário acaba atuando como parecerista, fazendo esses laudos e pareceres, mas é um trabalho muito articulado, assim, de rede, de serviços. Então, é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Me identifiquei muito. Quando eu entrei, eu fui para a primeira vara da infância, trabalhar numa primeira vara da infância, e as primeiras varas, aqui no estado, elas atuam especificamente com medidas de proteção, Então, é a área civil, da atuação civil, assim, são medidas de proteção, adoção, para crianças e adolescentes, E eu fiquei também por 4 anos, acho que é mais ou menos uns 4 anos, Nesse setor. E também gostava, era uma coisa que eu me identificava. Eu gosto, desse trabalho, como eu falei assim, que quando a gente começa no judiciário, não é um trabalho clínico, É um trabalho de poder articular com a saúde, com a educação, com geração de renda, porque é um público de muita vulnerabilidade. É a maioria da população que a gente atende, São pessoas que não tiveram, que por algum motivo, estão distantes, assim, de alguns direitos, seja na primeira, nessas medidas de proteção. Então, são crianças que sofreram algum tipo de violação de direitos, algum tipo de violência, E que estão ali para uma situação de acolhimento institucional e que aí precisa dessa avaliação, da equipe técnica para avaliar uma questão de família substituta, No caso, seja para o acolhimento, para reintegração à família, ou para
para adoção, né? Ou seja no caso também dos atos infracionais, né? Que é onde eu estou hoje, na segunda vara da infância. Então, a segunda vara, ela atua nessa questão infracional, né? Que não é criminal porque a gente não está tratando de adultos, né? Uhum. A gente está falando dos adolescentes. Então, a gente trabalha com um ato infracional, que é Aline, quando... deixa eu aproveitar e fazer um adendo aqui, que a gente estava conversando antes e você falou, a gente estava falando muito em menor infrator, e você estava corrigindo a gente, né? Não se usa mais essa nomenclatura, né? A gente fala adolescente, como é que é, assim, essa linguagem hoje em dia no... Então, porque, assim, até a gente conversou antes, que não foi nem no sentido de correção, mas é até de uma reflexão, assim, da gente fazer, que a gente pode fazer em relação à situação da criança, né? Uhum. Porque a gente tem, nesse percurso histórico, a gente tem, até acho que é interessante que vocês vão conhecendo isso, né? Até quando passarem, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas a gente tem primeiro o código, né? O lugar da criança na história, né? Da criança, antes nem se falava, né? De adolescentes, é uma nomenclatura que já surge depois. Mas o lugar da infância, eu acho que é muito legal, até uma sugestão aí de leitura para vocês, né? Uhum. Tem alguns, não sei se vocês já tiveram acesso, mas, por exemplo, a história social da criança, a história social da família, né? Então, que traz esse lugar onde, desde quando as crianças não eram vistas, ou eram vistas como mini-adultos, né? Uhum. Até quando... E aí, assim, tanto, né, na questão física, né? Se você vestir a criança como um mini-adulto, e a criança, né, que não tinha nem essa nomenclatura também de criança, mas aquele ser, né, já era introduzido na sociedade aí muito cedo, né, seja tanto que a gente tem aí reis, né, que com 5 anos já se tornavam reis, né, Uhum. ou já se faziam casamentos, né, entre monarquias, né, nessa idade. Então, é muito interessante também poder estudar isso, que a gente vê essa evolução, né? A gente tem que pensar como uma evolução. E aí, a criança, ela, né, esse conceito de criança que a gente tem hoje, ele se desenvolve junto com isso. E quando a gente tem que a infância, né? Como eu falei assim, até eu me perco, gente, aqui. Né? Também tô nervosa. E aí, quando a gente tem que a criança, né, no estatuto, no Código de Melo Matos, que é o primeiro, quando tem, né, aparece nessa legislação do Brasil, né? Sim. A criança era vista como menor abandonado, né? A criança que chegava até o judiciário, né, nessa época. Marginalizavam a criança, Isso, né? E aí, assim, nesse sentido, essa criança abandonada, ela não tinha direitos, né? Era alguém que o Estado precisava intervir sobre ela. E depois, né, já tem com algumas mudanças, também não houve a mudança dessa perspectiva. Mas tem uma punição sobre quem era o menor abandonado, que passa a ser o menor infrator, Uhum. né? Já em 74, e aí com a democratização, né, com os movimentos que começaram a surgir, né, a próprio movimento de direitos humanos também, que começa a partir de 88, com essa democratização, aí a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que inaugura, né, essa mudança também de perspectiva de menor infrator, né, para criança e adolescente, compreendendo essa distinção da fase de desenvolvimento, né, peculiar, que criança tem características singulares ali que precisam ser respeitadas, e adolescentes também, né? Que não tem como tratar como adultos porque são crianças, né? Isso. E também, acho que, e principalmente também pensando que não há uma infância única, né? Não há um adolescente único, porque é muito diferente do adolescente que a gente atende, da criança que a gente atende. Muitas vezes, seja num município para o outro, tem as diferenças pelas questões culturais, sociais, o bairro que a gente atende, né? A gente tem que... E aí precisa olhar para essa diferença, né? E ver como é que a gente atua dentro disso. Então, eu acho que a psicologia, ela tenta trazer, né? A psicologia, o serviço social, que a gente também está sempre atuando junto, eles tentam trazer para o judiciário esse olhar da singularidade, né? E esse olhar também sobre a pessoa que está ali, né? O indivíduo que está ali.
sem uma uniformidade em relação aos sujeitos que a gente atende, né? Não sei se a gente vai retomando aí algumas coisas que podem ter passado da pergunta, a gente acaba pegando outros caminhos. Não tem mas só Maria, para trazer, né, para a gente poder refletir, assim, por que mudou, né, de menor infrator para adolescente, né, o adolescente em conflito com a lei, que é o termo, né, utilizado, assim, em relação a quando o adolescente, né, tem alguma situação relacionada a ato infracional, né? E eu acho que às vezes pode parecer só uma mudança é só uma mudança no jeito de falar, mas muda a forma de entender, Tem todo um né? E o olhar que significado, você né? tem em relação àquilo, né? Isso aí. Então, aí você falou que você hoje está atuando na vara de infância, que é voltada para adolescentes, né? Isso. E a sua rotina, como é que é? Assim, vocês atendem diretamente esses adolescentes? Vocês vão até eles, as famílias? O que você faz, assim, mais especificamente? Porque tem os casos que são mais delicados, né? Que não tem como levar, talvez. Então, a gente, na segunda vara, a gente atende adolescentes, né, supostamente autores de ato infracional. Supostamente porque, às vezes, alguns processos ainda não foram julgados, né? A gente já recebe tantos processos que a gente chama de apuração de ato infracional, né? Quando, às vezes, tem a necessidade de algum estudo psicológico, né? Para elaboração de algum relatório psicológico ou de estudo psicossocial, alguma intervenção com a rede. Então, a gente recebe o processo no setor, né? Esse processo com uma decisão para a realização de uma determinada intervenção do nosso setor. Aí a gente faz geralmente o contato, né, com